gostaríamos de abraçar a cada um de vocês nessa noite. Por isso abraçamos e osculamos a alma dos irmãos encarnados que aqui se encontram. Talvez estejamos no monte com Jesus, no dia da transfiguração. E ousamos dizer ao Mestre como é bom estarmos aqui. Estamos aqui, amados irmãos, porque desejamos, porque queremos o bem, porque o bem já viceja dentro de nós. E por amarmos o bem e cultuarmos o bem, é que nós nos dedicamos. E toda dedicação prescinde de um esforço, de um trabalho incessante. Se há esforço e se há trabalho incessante, meus amados irmãos, precisa também de uma disciplina, da severidade conosco no sentido do chamamento, no sentido do estudo, da nossa elevação moral e espiritual. Concita-nos o plano maior, via o nosso irmão dirigente da casa, que traçamos nessa noite breves considerações, mas suficientes sim, amados irmãos, a respeito do tema chamado disciplina. Para nós, que já nos consideramos espíritas, e já o falamos com o elan da nossa alma, o vigor da nossa inteligência e todas as forças de que nos imbuem para continuarmos a nossa jornada, é que nós nos impomos disciplina. Afinal de contas, há muito tempo esse tema já está circulando e se faz presente mormente nas casas espíritas. Necessário é, portanto, que façamos uma breve reflexão e que amadureçamos. O que é disciplina? Como trabalhar a disciplina? Como nós que nos consideramos e já nos chamamos, denominando-nos espíritas, é que vamos trabalhar esse tema. E comecemos, pois, com alguns aspectos que são necessários, a pedido do nosso irmão dirigente. Que se enfoque e demande, durante a nossa breve explanação, alguns momentos, sobretudo, no enfoque mental, de uma disciplina do pensamento. O segundo, no enfoque moral. Voltemos-nos para nós mesmos, analisando a nossa conduta moral, como nós pensamos e como agimos. E isso demanda rigor, não sisudez, mas rigor, para trabalharmos a disciplina moral. Como trabalhamos a nossa inteligência, que tanto nos foi agraciada pelo Pai Celestial. Como trabalhamos o aspecto do estudo, do conhecimento, não somente da doutrina, mas começando pelo estudo de nós mesmos, via Conhece-te, para conhecendo e conhecendo-nos, possamos nos transformar, e transformando-nos, possamos nos iluminar, para finalmente nos amarmos, pormos em prática o segundo, tão igual ao primeiro e tão semelhante do amar ao próximo como a nós mesmos. Isso demanda estudo. Vez por outra, temos preguiça, é verdade. Temos preguiça mental de fazermos a oração. Isso é muito sério. Temos também a falta de vigília e ainda não passamos pelo crivo da consideração do vigiai e do orai, para finalmente chegarmos ao autoconhecimento. Amados irmãos, tudo isso enfoca uma pequena passagem decorrente da vida do magnânimo, do insigne, do ilustre Chico Xavier. Seriam epítetos muito pequenos para um espírito de escola como ele. Que nós engatinhamos, se ele se considerava um cisco, nós também estamos à beira ainda da praia, nem nos considerando um grãozinho. Porque nós nos inferiorizamos
Ao menos ele era um cisco. E nós, o que somos? Porque não nos conhecemos, porque não trabalhamos. Vamos ao texto da passagem belíssima da vida de Chico. Emmanuel, nos primórdios da mediunidade de Chico, deu-lhe algumas orientações. Diz Emmanuel: você está realmente disposto a trabalhar na mediunidade com Jesus? Amados, isso se chama disposição. Isso se traduz em boa vontade. É o nosso sim inicial. Você está disposto? Chico lhe respondeu: sim, seus bons espíritos não me abandonarem. Amados, prescinde aqui uma palavra fantástica, chamada sintonia. E uma segunda, chamada também a colaboração. Nossa via mundo espiritual, que não é apenas uma via de mão única, uma via de mão dupla, de cá para lá e de lá para cá. Se nós estivermos coadjuvados pelos mentores, pelos bons espíritos de Chico, e se não me abandonarem, e eu os abandono, não são eles que me abandonam, eles se afastam momentaneamente quando eu saio da sintonia. E Emmanuel lhe responde: não será você desamparado. Bela consolação. Vigor nas palavras. Você não será desamparado. Olho para cada um de vós, meus amados irmãos, e digo-lhes na mesma força: não sereis desamparados. Compreendam, aceitem, por favor. Mas que isso, e para isso, é preciso que você trabalhe, estude e se esforce no bem. Amados irmãos, que recomendação que nos pede exatamente na primeira noite em que estamos reunidos para o estudo do Evangelho. Trabalhe. Faça seu arado mexer-se das suas mãos, da sua mente, do seu coração. Ponha a sua charrua também em movimento. Are sua terra. Semeie a semente fecunda e por isso trabalhe, meu amor, meu amado irmão. Estude, estude, estude. Sim, sempre. Compreendam e pensem, amados irmãos. Qual o sentido desta palavra estude? Não pensem em prova, porque a vida já é uma prova. Pense no estudo, no afã, na dedicação diuturna com esta palavra. Estude. Pense nisso. Reflita sobre isso. Leve para a sua vida a palavra estudo. E não deixe para após os 90 anos começar a querer aprender. Estude. E finalmente, esforce-se no bem. Trabalhe para o bem. E Chico lhe respondeu, perguntando: e o senhor acha que eu estou em condições de aceitar este compromisso? É uma palavra humilde, singela, de um espírito bom, que recebeu o convite, mas que se prontifica e pergunta-lhe: achas, bom amigo, que eu tenho condições de exercer esta belíssima e árdua tarefa? Ao que o seu mentor lhe responde: perfeitamente. E é a mesma coisa que nós temos. Todos nós, amados irmãos, temos condições. E não há como negar. Dentro de nós há um grau de inteligência fantástico. Há uma capacidade enorme. Mas nós nos julgamos pequeninos, sem condições. Nos subestimamos. Não na humildade. Na humilde consideração, e que é uma consideração tola por não nos acharmos capazes. E Emmanuel lhe diz: perfeitamente tens condições, desde que procure respeitar 3 pontos básicos para o serviço. Por isso são as regras, são as imposições,
as recomendações que toda casa tem. Como nós, quando adentramos a casa de um amigo, de uma amiga que nos convida, também temos o respeito pelaquela casa, pelas pessoas, como elas agem. Primeiramente, nós nos prontificamos. Estamos aqui, precisa de mim, estou colaborando, estou aqui. É exatamente, perfeitamente, estás em condição. E por que o protetor se calasse? Quantas vezes, amados irmãos, o plano espiritual se cala. Cala-se, porque falamos demais. Na balbúrdia, na agitação, no tresloucado agir dos nossos dias, é que nós não ouvimos o plano espiritual. E tampouco ouvimos a voz da nossa consciência e Deus, que está íncito dentro de nós, no reino de Deus. Chico lhe perguntou exatamente o calar-se para dar o tempo da reflexão. E o próprio mestre se calava quando dizia verdades incontestes, não só para os fariseus, mas para todos quantos o ouviam, alguns dispostos, alma magnânima, coração acessível e não empedernido, pronto para ouvirem o mestre, e outros prontos para colocarem o mestre à prova. Por isso o mestre se calava, como mentor também se calou. E Chico lhe perguntou, se são 3 pontos, qual é o primeiro? A resposta veio firme. E por ser firme, é o que demanda exatamente a nossa atenção. Qual seja? Disciplina. E o segundo, pergunta Chico, disciplina. E o terceiro, retorna Chico, ao que houve em conteste, disciplina. Disciplina, disciplina, disciplina. Além desta recomendação da disciplina em qualquer tempo, em qualquer situação, a segunda orientação que Emmanuel lhe passou também merece consideração, pois era um médium. E nós todos estamos aqui como médiuns. Estamos intermediando exatamente essa ponte magistral entre aqueles que adentram esta casa, denominados alguns por frequentadores, por irmãos carentes, necessitados. Quão carentes e necessitados nós médiuns tantas vezes somos necessitados porque somos invigilantes, necessitados porque não colocamos a nossa disciplina, e por isso ouvimos frequentemente nas casas espíritas e temos, eu diria, o privilégio, a sorte de trabalhar em outra casa e de estar em outras casas, de palestrar em outras casas, e nessa percepção notamos também que muitos médiuns ainda ousam dizer: hoje não estou bem. Mas não estou bem porque se veio até aqui. Por que não está bem? Mas faça-se bem. Mude e transmude seu pensamento. E quantas vezes já dissemos aos irmãos, colegas nossos, por assim dizer, trabalhadores da mesma seara: então sente-se. A sua presença já é uma grande colaboração. E ao final da exposição, vemos que aquele médium que se considerava incapaz naquela noite, naquele dia, de contribuir, se transmudou. Levanta-se, reanimado, satisfeito, feliz, e doa com amor, com dedicação, e sai abraçando, agradecendo ao Pai a oportunidade. Por isso é disciplina que nós nos impomos, amados irmãos. Lembro-me de que num dos primeiros contatos comigo, de Chico, ele me preveniu que pretendia trabalhar ao meu lado por longo tempo. É o nosso mentor, são os mentores que conosco querem trabalhar e que nós não lhes damos a devida atenção e que estão presentes. Conheça seu mentor. E se não souber o nome, tampouco importa.
O importante é que Ele está do seu lado, como um anjo guardião, a secundar as suas ações, não no caminho das facilidades, mas da porta estreita, não tomando desvãos, tampouco fazendo curvas, mas andando por uma estrada reta, porque o pensamento deve ser reto, um pensamento bem conduzido. Isso se chama disciplina. E disciplina demanda também uma organização pessoal, consigo, para com as coisas também que estão ao seu redor, disciplinar-se ao levantar, ao trabalhar, ao estudar, ao fazer seus afazeres, a trabalhar, onde você estiver, discipline-se organizando-se. Não crie a desordem mental, tampouco não crie a desordem organizacional. Mas alguns se acham no meio da balbúrdia, no meio das papeladas misturadas, das coisas jogadas aleatoriamente, mas é o conduzir-se de cada um. É o livre-arbítrio de cada um. O importante é que ele demande também a disciplina para organizar-se, para trabalhar, para se encontrar e não viver eternamente perdido nas coisas que ele mesmo desorganizadamente as deixou e não as encontra, e pede socorro e clama ao alto amparo, quando que se houvesse efetivamente essa organização, essa imposição da disciplina, as coisas seriam mais fáceis. E Emmanuel lhe diz que o preveniu que trabalharia por longo tempo ao seu lado, e por longo tempo, mas que deveria, acima de tudo, duas coisas necessárias: procurar os ensinos de Jesus e as lições de Kardec. Por isso, o nosso amado irmão presidente da casa concitou-nos a todos nós a seguirmos as trilhas dos ensinamentos de Jesus e das lições benfazejas de Kardec. Somos kardecistas, ou kardecianos, porque seguimos essa linha da codificação, da disciplina mesmo imposta em cada livro que próprio Kardec nos esclareceu. E disse mais, Emmanuel, e que se um dia ele, Emmanuel, algo me aconselhasse que não estivesse de acordo com as palavras de Jesus, observe a clareza do entendimento de Chico, como mentor de tanto escola, de tanta grandeza quanto Emmanuel. Um dia ele dissesse algo de que não estaria condizente com a doutrina, com os ensinamentos de Jesus, era apenas uma suposição para levar à consideração, tanto com as palavras de Jesus quanto de Kardec, que eu devia, diante dessa situação, permanecer com Jesus e Kardec, e procurando esquecer. Isso demanda uma nova reflexão, meus amados irmãos. Isso demanda consciência. Isso demanda percepção. Isso demanda clareza e fortaleza de espírito para entender o que é necessário, o que é justo e o que é certo. Pode ser que tudo me convém, mas nem tudo é lícito. Nem tudo me é permitido. Por isso, são os chamados pontos cruciais. E diante desse compromisso, Chico temia não estar à altura de tamanho compromisso. Quantas vezes já nos perguntamos, amados irmãos, será que eu estou certo, na casa certa, e estou à altura desta casa, desses ensinamentos, do que aqui se propõe esta casa para eu trabalhar, para eu me dedicar? Este é o questionamento que surge pelo temor, que surge pela insegurança e que devemos dissipar. Fomos criados no tempo antigo pelo temor a Deus. Hoje não. Ensina-nos a amar a Deus, a não ver Deus imaterial, mas ver Deus presente
íncito, imanente dentro de nós. Então as incertezas se dissipam, porque há clareza. Por isso que é a dedicação ao estudo, a dedicação ao trabalho, o esforço no bem. Por isso que no nosso estágio evolutivo, meus amados irmãos, tudo é disciplina. Desde o nosso nascedouro, qual nascente, qual fonte límpida, todos nós trazemos dentro de nós, parece-nos a dualidade, o paroxismo entre o ego e o self, entre a sombra e entre a luz, entre o bem e o chamado mal, e que nós devemos, aquele que primeiro nós alimentarmos, fazer crescer, alimentemos, pois, nesse estágio evolutivo, a disciplina, a organização. Por isso nos encontramos aqui. E esse estágio evolutivo demanda 3 coisas. Primeiro, naturalmente adquirir a disciplina. O segundo, aprender a amar. E a terceira, a disciplinar os nossos sentimentos. Aprender a disciplina. Aprender a amar. E o aprender a amar é simples. Amar incondicionalmente. De todo o teu coração, de todo o teu entendimento. Não é assim que complementa o primeiro e o maior de todos os mandamentos de amar a Deus, com toda a nossa natureza, que é perfeita, que é bela e que não se transvia, que é um equilíbrio e que no universo tudo é síncrono e tudo funciona. Porque se no nosso universo, na nossa galáxia, algum dos elementos, como se o Sol um dia tirasse um dia de férias, como nós desejamos, e parasse de iluminar, e parasse de aquecer, se ele tirasse um dia de repouso, ele é incondicional no seu esforço. E a Lua, e todos os outros astros, satélites, que sincronicamente trabalham na disciplina, na organização, na ordem. É exatamente isso que nós devemos fazer, amados irmãos, dentro da casa espírita. Todos nós que somos iguais, ninguém é maior, ninguém sabe mais do que ninguém. Apenas se nós estamos num estágio evolutivo, é que alguns se adiantaram. E outros ainda estão na retaguarda. Se aqueles que se consideram, e assim o são, num estágio mais avançado, que possam compreender que os que vêm na retaguarda precisam do exemplo dele. E aqueles que estão na retaguarda, que se espelhem no trabalho íncito, diuturno, incansável, daquele que já palmilhou caminhos que ele hoje palmilha, com a humilhação, com a tristeza, com o abandono, com a solidão, com a decepção, com as mágoas, os ressentimentos, e que é preciso crescer, evoluir. É o estágio de cada um, é o tempo de cada um, é a necessidade de cada um, meus amados irmãos. Por isso, nesse esboço do verdadeiro amor, da disciplina dos sentimentos, é preciso também, quando cultivamos o amor, aprendermos a dizer não. Não para algumas coisas que nos chamam por caminhos outros, que bem sabemos. E que todos os dias somos chamados. As facilidades são enormes, meus amados irmãos. É um televisor que você liga e as facilidades são granjeadas a mãos cheias. Até a própria literatura granjeia-nos facilidades. Quando um dia despertamos, já escolhemos, selecionamos, não aleatoriamente, mas criticamente as obras que vamos ler, que vamos estudar, que vamos pôr em prática. Isso demanda, meus amados irmãos, muita seriedade. Vencer e sem disciplina, isso é antinatural. Vamos adiante. A única alternativa nessa disciplina é o caminho da retidão. E o caminho da retidão é o caminho do pensamento reto. É o caminho da consciência via percepção clara do que é próprio, quando
Chico lhe perguntou: e eu terei condições? Sim, desde que você trabalhe, estude e se esforce no bem. Você está nessa via do caminho da disciplina. Por isso, é preciso agir. E é preciso que esse nosso agir se torne um hábito. E um hábito que seja pela ação disciplinada. Há uma passagem nas pesquisas que fizemos que um frequentador perguntou a um palestrante: mas se a disciplina é assim disseminada, nesse caráter muitas vezes posta dentro das casas espíritas, e diz ele, a disciplina não exige invariavelmente nem rigor, nem austeridade, nem sisudez. Queridos, isso é muito sério. Já conhecemos muitos irmãos nossos que quando adentram a primeira porta de uma casa espírita se transmudam. Vestem-se de uma sisudez, de uma seriedade. O senhor é sisudo. Não há esboço sequer de um mínimo sorriso. Afinal de contas, estou numa casa espírita. É tal qual o pai do evangelho, que dentro do lar é o verdadeiro tirano, lá fora, lábios de mel, melífluo nas suas palavras e severo, punitivo dentro do lar. É como se adentrasse a casas espíritas e se transmutasse numa figura austera, sisuda. Onde está escrito que o mestre assim se caracterizou? Ele era severo no que dizia, mas não no que ele era. Era magnânimo, era cordial, era gentil, era acolhedor e olhava exatamente para quem? Para as mulheres, as crianças, os pobres, os abandonados, os estropiados, porque os outros estavam sãos, entre aspas, e precisava redimir, e precisava que a última ovelhinha adentrasse no seu aprisco. Quantas vezes nós nos consideramos ainda ovelhinha perdida porque não dissemos nosso sim? E diante dessa assertiva de que esse rigor, essa austeridade e essa sisudez não é incompatível com a alegria, com a desconcentração e tampouco com a liberdade de ação. Que lindas essas palavras, grifeias, porque a sisudez não combina com a casa espírita. Combina o quê? Um rosto alegre, um coração feliz, uma alma gentil, uma alma acolhedora. Nada há que impeça que os irmãos se abracem, mas que se abracem no respeito, na consideração. Que possamos nos vermos como pessoas e não olharmos sexo, porque somos todos iguais. Não olhar se é homem, se é mulher, se é alto, se é baixo, mas olhar uma pessoa que está entrando, não é um necessitado, é um irmão. Essa palavra muda. E nós nos revestimos com essa alegria, com a desconcentração de não estarmos sisudos, mas leves para acolher. Quem fala, fale com alegria, fale com amor, fale com a verdade, com a certeza de que você estudou, de que você refletiu, de que você ponderou. E todos nós, amados irmãos, somos convidados a sermos palestrantes. Não precisamos a tanto. Somos convidados a falar, a orientar, a esclarecer, a posicionar nossos irmãos que nos procuram, a orientá-los, a conduzi-los, a dar-lhes o caminho reto, porque nosso pensamento já é reto. E diante de tudo isso, um frequentador lhe perguntou, mas afinal de contas, o centro espírita é um quartel, então? Se demanda tanta disciplina, então o centro espírita é um quartel? Achei por demais a comparação do que o nosso articulista, Rogério Miguel, isso está na revista de março de 2014, na Revista Internacional do Espiritismo. Ele diz que o centro espírita não é nada disso. É o amor,
É a virtude? É o aconselhamento? É a aceitação? E nós muitas vezes nos perguntamos, mas Jesus era indisciplinado? Mas Gandhi foi indisciplinado? Se pregava a paz, via a concórdia, o amor, que não guerreava. Chico Xavier foi um indisciplinado quando escreveu, psicografou mais de 400 obras. Foi indisciplinado? Apenas para ilustrar. E quem nos consideramos? Podemos esperar, pois, esta é a pergunta feita. Podemos esperar que em um centro espírita atenda aos seus propósitos sem a disciplina do horário, da pontualidade, da constância, da perseverança, da manutenção de suas reuniões, ou de pelo menos parte delas, independentemente de férias, carnaval, ou outras tantas datas festivas que nos convidam a fechar as portas da casa? Eu estou cansado, preciso de férias. Férias do seu trabalho. Mas dentro da casa espírita, se a casa momentaneamente permitiu o refazimento das energias físicas dos seus médios, dos seus trabalhadores, mas que os médios e os trabalhadores estejam sempre na ativa, na oração, no pensamento, no seu trabalho. E quando a casa retorna, volte novamente. Por isso nosso irmão concitou, num convite gracioso, via WhatsApp, que todos estivéssemos aqui. E não culpemos os que não estão, vangloriemo-nos por aqui estarmos. Por isso beijamos a alma, musculamos o coração de cada um de vocês. Esta virtude deveria ser exercitada sempre nos trabalhos da casa. E uma segunda consideração é o famoso, não famoso porque foram as palavras do Cristo, mas famoso porque é dito o tempo todo, vigiar e orar. Eu pergunto, mas vigiar é indisciplina ou é disciplina? Não precisa nem responder. É o sentinela que nós nos colocamos. Não num quartel, diz o articulista, mas o centro espírita não é de fato um quartel material. E ele diz, é uma fortaleza espiritual. Que lindo isso. E ele acrescenta, fortim, fortaleza. Onde aprendemos com a disciplina, com o amor e com a tolerância, através de palestras, de trabalhos, de estudos, à luz dos ensinos da doutrina, a confeccionar a nossa própria farda moral. Eu vou repetir. É um fortim, essa fortaleza espiritual, onde aprendemos com a disciplina do amor e a disciplina da tolerância, através do por meio de palestras, dos trabalhos, dos estudos, à luz dos ensinos da doutrina, dos ensinamentos de Kardec, dos ensinamentos de Jesus, a confeccionar a nossa farda moral. E através das nossas pequenas, constantes e disciplinadas demonstrações de renúncia, de humildade e bondade, a nos armarmos das virtudes necessárias e imprescindíveis a quem aspira servir a Jesus incondicionalmente. Queridos, isto é sério, mas isso é disciplina. É disciplina moral, é disciplina do estudo, é disciplina não da obediência cega, mas da obediência aos estatutos, às regras, que a casa assim deve ter e as tem, para que todos as tenham claras na mente, inscritas no coração, para trabalharmos de uma maneira árdua assim, porque é disciplina e é dedicação. Afinal de contas,
nós renunciamos prazeres, festas, reuniões sociais, descanso, e estamos aqui, como estaremos aqui em 2017, para nos dedicarmos. Por isso é incondicionalmente pelo amor e pela tolerância. Virtudes que corroboram com a disciplina. E são exatamente essas duas vestimentas. A vestimenta moral e as armas da virtude. Uma vestimenta porque nós já caminhamos pela moral, pelo amor e pela tolerância, e as outras são as armas das virtudes todas, tendo a primeira, a disciplina. E vem uma segunda consideração a respeito de educar. Exducere, do latim, educar. Ou seja, retirar as tendências malévolas, perversas das pessoas. Por isso é exducere. É como se para fora, de retirar exatamente, vejam a etimologia da palavra, o que há da ganga impura dentro das almas que nos procuram, chamadas pessoas, dos espíritos como nós, encarnados, sofredores. Porque quando não disciplinados, sabem qual é a primeira coisa pela qual passamos? Senão pela via da dor, do sofrimento. Por isso, disciplina. Disciplina, disciplina. E quem disse, quem recomendou? Senão Emmanuel. Por isso, num outro site, tirado da revista O Consolador, diz que na cruzada dos militares espíritas de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, achei interessante, a disciplina é representada por uma fórmula matemática. Traduzida assim: D de disciplina igual R.6 mais BS, ou seja, D disciplina em que R.6 representam 6 R's. Depois posso passar isso, para vocês conhecerem. Primeiro, dos 6 R's, responsabilidade. Segundo, respeito. Terceiro, resignação. Quarto, renúncia. Quinto, renovação interior para melhor. E finalmente, sexto R, razão. Repitamos. Primeiro, responsabilidade. Segundo, respeito. Terceiro, resignação. Quarto, renúncia. Quinto, renovação interior para melhor. E finalmente, razão. Coadjuvado por essa equação matemática de D igual R.6 mais BS, que nada mais significa que bom senso. Fantástico. Nunca fui fã de matemática, mas hoje me quedo diante dessa fórmula maravilhosa de D igual R.6 mais BS. Bom senso. E é uma luz que ilumina esse bom senso. Ilumina 4 verbos que devemos conjugá-los em todos os modos, em todos os tempos. Agora está dentro da minha área. Em todos os modos, em todos os tempos, 4 verbos. Quais sejam? Primeiro, querer. E diz, prefiro ler, nem tudo que se quer pode ser feito. Então o querer é racional. É o último dos 6 R's, razão. Segundo verbo, poder. É querer e é poder. Eu posso, eu quero. E o querer, nem tudo que se pode fazer é aconselhável realizar. É o bom senso. Eu posso fazer, mas pode-se fazer? É a razão. Terceiro, o verbo dever. E nem tudo que se deve fazer é de bom alvitre, de bom senso fazer. Por isso volta à razão.
E finalmente o verbo conseguir. Para querer, poder, dever e o conseguir. E ele diz, nem tudo o que se quer pode e deve executar, e é possível conseguir alcançar o desiderato, o desejo. Fantástico. Finalmente, não podemos deixar de citar o eminente educador Paulo Freire. Alguns acadêmicos já sorriram para mim. Ninguém disciplina ninguém, diz Paulo Freire. Ninguém se disciplina sozinho. Os homens se disciplinam em comunhão, mediados pela realidade. Os homens se disciplinam em comunhão, mediados pela realidade. Por isso, hoje, vocês se posicionaram na posição de acadêmicos. Porque pretendemos deixar esculpida na mente e no coração algo para reflexionar. Disciplina, disciplina e disciplina. E se ninguém disciplina, mas nós estamos em comunhão com nossos irmãos, então isso também é disciplina. De eu aceitar as imperfeições, chamadas erros, dos nossos irmãos. Vemos trave? Não. Vemos cisco no olho do nosso irmão e não percebemos a enorme trave que está em nós. Vemos imperfeições nos irmãos, mas esquecemos-nos das nossas traves interiores. Por isso que a disciplina não se faz sem o buril, sem a lixa, sem a tesoura ou qualquer outro instrumento que desbaste os contornos indesejáveis, as arestas desnecessárias. E uma última consideração a respeito da chamada autorregulação. Nós nos regularmos, nós nos direcionarmos, nós nos disciplinarmos, nós nos posicionarmos, amados irmãos, como espíritos. E gostaria de deixar algumas considerações para que durante este ano pudéssemos várias outras vezes estarmos na mesma posição com que nos encontramos hoje, numa reflexão, quiçá num seminário, para discutirmos efetivamente a disciplina. E uma consideração que eu gostaria, que eu tirei no site Pingos de Luz, que diz o seguinte: quando se resolve ser espírita, perguntemos-nos, quando eu resolvi ser espírita? Quando se resolve ser espírita, tem-se invariavelmente um encontro marcado com a, obrigado pela resposta, disciplina. Temos um encontro marcado com a disciplina. A partir do momento que você aceitou deliberadamente, conscientemente, ser espírita, você aceitou tacitamente. Mesmo que não seja o vigiai e orai, que é o estágio disciplinar mais avançado, o principiante espírita deve sair da rotina do comodismo para a conscientização das suas necessidades evolutivas. Isso se chama discernimento, que só provém do conhecimento. Sair da rotina do comodismo é o que nós fazemos. Saímos do nosso costumeiro comodismo. Está gostoso, hoje está muito frio, hoje está chovendo em demasia. Afinal de contas, tantos irão, eu tenho certeza, a este encontro do estudo do Evangelho. Ninguém perceberá a minha ausência, porque eu sou um pequenino servidor da casa. Pequenino na estatura moral, pigmeu moral, como diz a benfeitora Joana d'Ângeles. E se considera, porque se acha no comodismo, no dever de descansar. E depois que desencarna, arduamente se arrepende e trabalha incansavelmente e suplica reencarnações outras, quando não lhe são concedidas momentaneamente, cristaliza-se no remorso, na culpa, e se pune, se autopune, porque não mais tem o corpo carnal e os sofrimentos são maiores. Uma outra consideração:
aos poucos, este espírita vai descobrindo que na casa espírita os minutos revestem-se de maior significação, aproveitados no trabalho, aproveitado no estudo doutrinário, no esclarecimento dos problemas existenciais, no fortalecimento da amizade, na gentileza ou nos afagos da caridade. Isso aqui merece um seminário. Terceira consideração. A disciplina é moradora e não visitante dos centros espíritas. É moradora. Pois aquele que a despede manda igualmente embora as rédeas, as disciplinas da instituição. Por isso que a disciplina se firma no esforço da renovação. Joana d'Angelis traz à baila para a reflexão o que está em Lucas no capítulo 17, versículo 10. Somos servos inúteis, fizemos o que devíamos fazer. Somos servos inúteis, fizemos o que devíamos fazer. É o que ouvimos tantas vezes, mas eu fiz a minha parte. Eu cheguei pontual, cumprimentei a todos, fiz a minha oração inicial, me concentrei, fiquei lá no estudo, não ri, não brinquei, mantive toda a concentração possível, dediquei-me, fiz tudo. Fui servo inútil. Como? Por quê? Porque só fez o que era da sua obrigação. Qual o diferencial que você impôs naquele agir, naquele fazer? Isso demanda disciplina. No livro Estudando a Mediunidade, de Martins Peralva, traz como conclusão para a exposição dessa noite a seguinte reflexão. Temos dificuldade em conjugar em todos os tempos, modos, o verbo servir. Temos dificuldades de conjugar. Eu sirvo, tu serves, ele serve. Nós servimos, vós servis, ele serve. E alguns ficam apenas na primeira pessoa, eu sirvo. Quando devemos conjugar em todos os tempos, em todas as pessoas, em todos os modos, tanto no presente eu sirvo, quanto no passado eu servi, quanto no futuro servirei. Em todos os modos, em todos os tempos, presente, pretérito e futuro. E não haverá mais o incondicional. E se não é presente, eu sirvo. O serviço para nós constitui ainda uma disciplina, e abençoada disciplina, que nos afeiçoará igualmente e gradualmente ao estado e ao estágio de servir espontaneamente. Por isso, amados irmãos, agradeçamos a Deus incondicionalmente por nos dar, via livre-arbítrio, a possibilidade da escolha. E por escolhermos, nós fazemos jus à escolha certa, que nesta presente encarnação fizemos, de seguir aos ensinos do Mestre. Momentaneamente estamos felizes nas fileiras da doutrina espírita. Estamos, somos e seremos felizes, porque essa doutrina nos demanda sempre, via disciplina, pelo caminho do amor e da ternura, da afabilidade e da caridade, acolhermos-nos para nos transformarmos, para melhorarmos, para sermos frutos do bem, trabalhando com o bem e para o bem. Que Deus nos abençoe, amados irmãos. Um beijo no coração de todos. E que assim seja.